Fala, torcedor colorado, tudo bem, tudo certo? Muito obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o canal Matheus Fernando Repórter. Após o time comandado por Roger Machado vencer o Fluminense na noite dessa última sexta-feira no estádio Beira-Rio por 2-0, atingindo uma invencibilidade de 14 jogos sem perder, o técnico Roger Machado foi em entrevista coletiva falar o que ele viu de mais importante na vitória colorado, onde já de primeiro o treinador colorado foi indagado sobre esses seus trabalhos que ele teve antes de chegar no Internacional, onde na pergunta ele foi indagado por que ele começava bem e depois caía de rendimento, perdendo por consequentemente o seu cargo como treinador, onde o técnico Roger Machado viu essa avaliação que é feita pela imprensa de forma injusta, pois aqui no Brasil o técnico tem aí uma média de 5 meses de trabalho, um tempo aí, uma tolerância de 4 a 5 jogos para dar já uma resposta, e que nos seus trabalhos ele tem uma média de aproveitamento de pouco mais de 55%. Que essa culpa cai sobre a imprensa, a própria culpa é da imprensa de impor esse limite de 5 meses e de 4 a 5 jogos de tolerância para que um técnico aqui no Brasil dê uma resposta, e que a chegada dos técnicos estrangeiros deram uma ajudada inclusive para os treinadores brasileiros, pois com os técnicos estrangeiros a imprensa dá uma tolerância média de 6 a 7 jogos para darem uma resposta, e com essa ação dá um pouco mais de tempo e tranquilidade para que os técnicos brasileiros comecem a implementar o seu trabalho e também dê algum tipo de resultado. Bernabei, ele foi perguntado na entrevista coletiva por que o Bernabei não jogava com o técnico Eduardo Cudê, onde o próprio técnico Roger Machado falou que muitas das coisas que o Eduardo Cudê utilizava como treinador do Inter, ele ainda utiliza, claro, colocando algumas das suas estratégias, das suas ideias, mas que utiliza muitas das coisas. Inclusive, ele falou que o Bernabei, não, na sua opinião, não era usado pelo Cudê por uma questão de característica, onde o técnico Eduardo Cudê jogava com uma linha de 3 defensores, saindo jogando lá de trás, como o Cudê não utilizava 3 zagueiros, ele utilizava um dos laterais, ou lateral direito, ou lateral esquerdo, para fazer essa saída de bola lá de trás, e que o René era o titular, porque ele fazia essa situação muito bem na avaliação do técnico Eduardo Cudê na época, treinador do Internacional, e que o Bernabei tem uma característica um pouco mais diferente, tem uma característica ofensiva um pouco melhor, e por isso ele hoje é titular com a camisa colorada, mas que o próprio Roger Machado vê no René jogadores com valências maiores ofensivas, que se é um lateral ofensivo, que é como joga os laterais do Internacional. O tanto direito como esquerdo jogam de forma mais ofensiva, fazendo que os volantes se prendam um pouco mais para dar um alicerce defensivo um pouco melhor, para que dar liberdade para os alas, para o ala esquerdo, o ala direito, e que ele vê no René uma boa valência ofensiva, e é com ele que ele vai contar na partida diante do Vasco no próximo dia 21. Afinal de contas, o Bernabei e o Bruno Gomes tomaram ambos o terceiro cartão amarelo e são desfalques colorado para a partida diante do Vasco lá no Rio de Janeiro. Então ele pediu um pouco mais de paciência para o René, pois o Internacional é o quarto colocado com 59 pontos, o Internacional tem essa invisibilidade, então o técnico Roger Machado pediu um voto de confiança para o René, que pode ainda dar bons frutos com a camisa colorada. Outro que vai ter sua oportunidade para dar bons frutos com a camisa do Internacional é o Bryan Aguirre, lateral direito, que foi contratado junto ao Lanús, que jogou inclusive como Bernabei no Lanús. Inclusive ele tem o apelido de Café, né, como ele é conhecido nos bastidores do Internacional, nos clubes onde ele passou. E quando se especulava o Bryan Aguirre vir para o Internacional, o técnico Roger Machado chegou no Bernabei e falou: Bernabei, o que tu acha aí desse jogador? O que tu acha? Tu acha que seria uma boa? E o Bernabei deu a seguinte resposta para ele: olha, ofensivamente ele é parecido comigo e defensivamente ele é melhor. Até o técnico Roger Machado falou: olha, então a gente tem 2 laterais balas, então, né? Então tá. Então, essa é a situação, e isso acarretou com a vinda de Bryan Aguirre para o Internacional, onde o Colorado vai ter aí a estreia de Bryan Aguirre, provavelmente a estreia de Bryan Aguirre diante do Vasco, dia 21,
fora de casa. O técnico Roger Machado está de olho na tabela, está confiante, foi pelo menos o que ele falou na entrevista coletiva, onde ele diz que toda vez que termina o jogo ele vai pro vestiário, pega seu telefone e dá uma olhada na tabela de classificação, né? O Internacional já escalou essa montanha difícil, o importante é estar lá em cima na briga, é estar no meio do bolo lá e lá na frente ver o que acontece, mas a gente sabe que a grande meta do Internacional, o grande objetivo colorado é chegar na Libertadores, na fase de grupo de forma direta na próxima Copa Libertadores, a Libertadores de 2025. Se o Inter já escalou essa montanha, agora é manter o trabalho e manter a positividade, manter aí as vitórias e mantendo essa invencibilidade. Agora o técnico Roger Machado vai ter um pouco mais de tempo para trabalhar também, até porque vai ter um estreante, Baragui com a camisa colorada, o René vai voltar possivelmente à titularidade da lateral esquerda. E agora na próxima terça-feira o grupo se reapresenta, vai ter um longo período de trabalho, pois é parado de data FIFA agora. O grupo se reapresenta na próxima terça-feira, onde o técnico colorado vai ter esse tempo a mais para calibrar o que tiver que ser calibrado, trabalhar o que tiver que ser trabalhado e se preparar para a partida diante do Vasco lá no Rio de Janeiro. O que tu achou dessas declarações do técnico Roger Machado na entrevista coletiva após vitória diante do Fluminense, o adversário complicado que vem aí com algumas dificuldades, mas é treinado por o técnico Mano Menezes, que conhecia o Internacional, que conhece os bastidores do Internacional, treinou o Colorado durante algum tempo, inclusive tinha a marca dessa invencibilidade de 13 jogos sem perder. O técnico Roger Machado bateu essa meta aí, agora são 14 jogos de invencibilidade treinando o Internacional, e o Colorado vai tentar manter e defender essa invencibilidade diante do Vasco. Te inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações e deixa o teu like. Até o próximo conteúdo de Inter. Tchau!